Vimos que a tristeza é encontrada no coração por causa do pecado, é encontrada no coração diante das frustrações, a tristeza é encontrada no coração diante dos dramas da vida. E agora vamos trabalhar com a ideia de a tristeza ser encontrada no coração por causa de almas incrédulas. Paulo, um amante da sua pátria, um amante do seu povo, um amante de Deus. Ele teve uma tristeza, não é tristeza de um dia, é uma tristeza continuada. Ele tinha grande tristeza por uma causa muito nobre. Não era por pecado, não era por frustração, não era por nada do que já vimos. A tristeza de Paulo tem a ver com as almas do seu povo que estavam incrédulas e morrendo na incredulidade. Paulo tinha tanto amor por seu povo que ele disse assim: eu mesmo desejaria ser maldito, anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Isso está em Romanos 9, 3. Então Paulo amava tanto ao seu povo, a despeito da pecaminosidade deles, mas ele tinha tristeza em ver o seu povo incrédulo, a ver o seu povo por descaminhos. Então ele disse assim em Romanos 9:2: tenho grande tristeza. Grande tristeza. Ele qualifica a tristeza que era muito grande. Ele tinha uma dor que não cessava no coração. Isto é, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo, o apóstolo, expressa esse traço profundamente afetivo e aflitivo do seu coração. Ele tinha amor por seu povo, e quando você tem amor por seu povo, você se preocupa com ele, você tem tristeza por causa dos pecados do seu povo, assim como você tem tristeza por parentes seus que continuam na incredulidade, amigos seus, chegados seus que continuam sem o conhecimento de Cristo. E Paulo, na sua literatura epistolar, ele mostra esse tom afetivo e pessoal que é muito tocante. A carta que Paulo escreveu para Filemon, por exemplo, reúne todas as regras estilísticas afetivas conjugadas para a reconciliação entre os santos. Porém, nesta passagem de Romanos, o peso afetivo recai sobre o desejo ardente de Paulo pela evangelização no contexto da providência de Deus e sua história redentora. No ato de pensar na atitude de dureza de coração dos seus compatriotas, Paulo se enche de tristeza em seu ser, ou seja, em seu coração. No grego, o jogo de palavras enfatiza o aperto da alma. Ele usa o termo megas, que é traduzido como grande. Ele dá um tom impressionista, no sentido de não ser algo pequeno os sentimentos seus pelos do seu povo. A sua tristeza e a sua dor eram intensas. Ele tinha aflições por causa da incredulidade do povo, que até causava desconforto físico e mental. Nesse trecho, Paulo agoniza por causa do fracasso de muitos dos seus companheiros judeus em relação de resposta ao Evangelho. Paulo reconhecia que a verdadeira integridade e a autenticidade do seu apostolado aos gentios
seria respondida se ele abandonasse seus colegas judeus, se não tivesse que sofrer tão prolongada dor enquanto eles continuassem na incredulidade. E ele considerava de grande importância que os cristãos aos quais escrevia, tanto judeus como gentios, conhecessem essa sua dor. Ele confessa aos romanos: eu tenho uma dor muito grande, muito insistente, muito incessante. Eu tenho grande, mega tristeza. Essa é uma expressão muito forte para mostrar esta afeição dolorida da sua alma, desconfortável de sua alma. Aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo devem se condoer do ceticismo crescente em nosso meio. O cristão deve se compadecer e compartilhar da dor no coração que impulsiona um apelo pelo livre anúncio da graça de Deus. Os seres humanos feitos à imagem de Deus, quando regenerados pelo Espírito, devem se envolver afetivamente com o Evangelho, ao ponto de gemer internamente quando ele é rejeitado nas mais diferentes culturas. Uma perguntinha para você antes de terminar este vídeo. Você tem tristeza por causa de sua pátria negligenciando o Evangelho, rejeitando a palavra da vida, rejeitando a pregação que o chama à salvação, ao arrependimento? Você tem dor no coração, tem tristeza no coração de ver os da sua raça perecendo dia após dia, mesmo dentro da família menor sua, amigos seus. Se você não tem tristeza nenhuma vendo-os incrédulos, alguma coisa está errada no seu cristianismo. E você precisa pedir a Deus esta sensação de amor por eles. E esse amor está ligado à ideia de você ter tristeza. Porque só quem ama é que chora pelos perdidos. Só quem ama tem mega tristeza no seu coração em ver pessoas indo para a condenação. Tomara que você adquira esse amor que Paulo tinha pelos da sua raça, a ponto de sofrer profundamente, de ter grande, intensa dor e mega tristeza pelo fato deles estarem perdidos. Há muitos brasileiros que precisam ser salvos. Alguns vizinhos seus, com quem você não conversa e nem fala nada a vida inteira. Isso é sinal que alguma coisa está falhando na sua vida. Peça a Deus a graça de amar o seu povo, a ponto de você ser um proclamador do Evangelho. Você não tem que trazer ninguém a Cristo, não é tarefa sua, é do Espírito. Mas você tem que sair e pregar o Evangelho. Você tem que fazer a parte que lhe cabe. A Deus pertence a salvação, a Deus pertence o regenerar, a Deus pertence o santificar. Mas a nós pertence o pregar. Eu espero que você seja compungido a pregar o Evangelho, por causa da tristeza que você tem de ver o povo todo caminhando a passos largos para a perdição. Deus o ajude também nisto. A igreja nossa precisa deste tipo de sentimento de tristeza por causa de almas perdidas.